Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 16. 1 Reis 17, do verso 1 ao verso 16. 1 Reis fica aí no Antigo Testamento, depois do livro de Samuel. 1 Reis 17, do verso 1 ao verso 16. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pai, nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus, e cremos que com o auxílio do Teu Santo Espírito, não somente compreenderemos esse texto, mas aplicaremos esse texto às nossas vidas, ó Pai. Então, não somente nos alimente com ele, mas nos dê direção, meu Deus, estratégias, para que possamos colocá-lo em prática. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Irmãos, nós ainda estamos passando, por essa pandemia. Nós cremos que breve, se Deus nos permitir, tudo isso vai ser algo que vai ficar na história da humanidade, e certamente isso afetou demais todo mundo. Afetou economicamente, empresas, firmas, lojas, empreendimentos fecharam suas portas, pessoas perderam o emprego, ainda pior ainda, pessoas morreram por causa dessa doença, e naturalmente nós lamentamos tudo isso que aconteceu. Mas uma coisa que é muito importante não é somente compreender que as coisas estão passando, ou que vai chegar um momento que tudo vai passar, não somente compreender isso ou deixar isso para trás, mas uma das coisas mais importantes também é tirar lições disso. Quais são as lições que Deus te ensinou, te instruiu durante esse tempo? O tempo que você talvez precisou ficar em casa, com a sua família,
com seus filhos, com seus pais, a maneira que você precisou se adaptar, especialmente aqueles que continuaram trabalhando, ou nós que continuamos tendo que nos adaptar com o uso, né, da máscara. Espero que chegue um momento em que não haja mais, e que a gente, naturalmente você não deve ter uma máscara só, deve ter várias máscaras, né? O dia que a gente vai pegar a que a gente menos gostou e vai fazer uma fogueira dessas máscaras aí, que é um negocinho chato, pelo menos para mim, ficar com essa máscara e a respiração quente, né? Então, quais são as lições que nós tiramos com relação a isso aí? O texto nos mostra também que Elias também viveu momentos e dias difíceis. O texto diz que Elias, ele procura Acabe, o rei, o seu rei, e ele fala para o seu rei que Deus não irá deixar com que nem orvalho, nem chuva caia sobre a terra. E ele diz que isso só vai acontecer depois que ele, como profeta, trouxer essa informação. Quando Deus usar os seus lábios para proferir essa informação. Isso, de certa maneira, não agrada e não agradou o rei, e Elias precisou, segundo a palavra de Deus, sair daquele lugar e ir para um outro lugar. Deus lhe dá uma direção para onde ele deveria ir, e ele foi para um lugar aonde ele iria beber água do riacho, e ele iria ser alimentado por aves. Então, todos os dias, Elias precisava se hidratar com a água daquele riacho e precisava se alimentar com os pães, com o alimento que as aves, os corvos, traziam para ele todos os dias. Não obstante aquilo que ele estava vivendo, eu acredito que não era uma coisa muito agradável. Elias agora recebe uma outra direção de Deus, e a direção é que ele saísse daquele lugar e ele fosse agora ser mantido, sustentado por uma mulher viúva. Então, Elias, como qualquer um de nós, também passou por situações difíceis, por uma direção difícil e desafiadora que Deus lhe deu. Mas Elias compreendeu, através disso, que Deus supriu a necessidade justamente quando ele mais precisava. Meu irmão, quero dizer para você nessa noite, que Deus tem sempre o controle de tudo, que aparentemente quando as coisas parecem que estão saindo do controle, que o que está acontecendo está gerando um desespero no meu coração, eu desafio você a voltar os seus olhos para o Senhor, voltar os seus olhos para a palavra dEle, observar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é extraordinário, o quanto Ele pode mudar os tempos, as situações, e entregar a sua vida, entregar o seu futuro, entregar os seus planos nas mãos dEle. Eu quero desafiar você a tirar desse texto, assim como Deus falou ao meu coração, lições especiais, preciosas em tempos de crise. Porque não basta somente passar por uma pandemia ou por uma crise, é preciso tirar lições disso. E quais são as lições que você pode tirar desse tempo? Eu destaquei aqui algumas frases que nós precisamos declarar em tempo de crise. São frases que pode até aparentar serem frases de pensamento positivo. Quando eu falo de pensamento positivo, é aquela filosofia, é aquela linha de pensamento que diz: quanto mais você fala isso, mais probabilidade existe disso acontecer. Eu não creio assim. Eu creio que quanto mais nós declaramos a palavra de Deus, quanto mais nós declaramos a fé que temos no Senhor, quanto mais nós confiamos no Deus da nossa vida, isso sim, mais verdadeiramente Deus vai cumprindo a sua vontade e os seus propósitos na nossa vida. Então, no decorrer da palavra, eu vou pedir para que você naturalmente possa repetir algumas pequenas frases para o alimento da sua alma, como se você estivesse treinando a sua vida para enfrentar esse momento ainda difícil. Eu não falo somente, com relação à pandemia, talvez todas as circunstâncias que você está vivendo ou ainda vai viver.
A primeira coisa que eu destacaria nesse texto aqui, queridos, a primeira lição, é que nós devemos estar atentos à direção de Deus para cada um de nós. Nós precisamos estar atentos, porque Deus tem um caminho para cada um de nós. Deus tem um norte, Deus tem uma direção específica para Mauro e para cada um de vocês. Porque nós vivemos, apesar de estarmos vivendo um momento único, mas nós certamente estamos vivendo problemas e dificuldades diferentes. Talvez alguns em comum, mas outros diferentes. Às vezes o que está mais me afetando são circunstâncias da minha família. Talvez na sua vida são áreas relacionadas à sua vida profissional, à sua vida sentimental, ao seu relacionamento com seus filhos, ao seu relacionamento no trabalho, aos seus planos para o futuro. Eu não sei, uma coisa é certa, meu irmão, independente do que você esteja vivendo ou passando, assim como Deus fez com Elias, Deus também pode fazer com você. Deus também tem um caminho para você, e foi isso que aconteceu. Deus não se ausentou de Elias, da vida de Elias, quando ele estava enfrentando dificuldades. Primeira coisa que Deus fala para Elias: Elias, eu tenho uma ordem para te dar. E no versículo 3, ele diz: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. A palavra de Deus para Elias, nós estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando do homem de Deus. Nós não estamos falando de um homem que tinha um relacionamento superficial, nós estamos falando de um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Elias é um dos profetas mais importantes da história de Israel. Elias é um homem que realmente tem uma intimidade muito profunda com o Senhor. Nós estamos falando daquele que falava em nome de Deus. Qual era a realidade que esse homem estava vivendo? Esse homem estava vivendo uma realidade que ele precisava fugir, ele precisava se esconder. Aonde, pastor? Olha a direção que o Senhor fala: esconda-se perto de um riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus está dizendo para Elias: Elias, olha, eu sei que você está me servindo, eu sei que você está cumprindo o meu propósito, eu sei que você está dando o seu melhor, eu sei que você levou a mensagem que eu mandei você dar àquele rei. Deus tinha poder de mudar essa circunstância imediatamente. Deus tinha poder de neutralizar, não somente neutralizar, mas de destruir esse rei. Deus tinha o poder de colocar Elias em um outro lugar, mas Deus deu um caminho para que Elias seguisse. Talvez aos nossos olhos não é o melhor caminho, não é o mais prazeroso. Ora, ser sustentado por aves e beber água de um riacho, talvez não é nada agradável, mas essa era a vontade de Deus para Elias. Escute uma coisa, querido: não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós conhecemos o Senhor, não é porque nós temos intimidade com Deus, que Deus nos livrará de enfrentarmos situações difíceis na nossa vida. Não foi assim com Elias, não foi assim com ninguém na Bíblia. Deus sempre permitiu que os seus filhos pudessem passar por situações difíceis, para que eles pudessem aprender a depender do Senhor nessa situação difícil. Esteja atento à direção que Deus está te dando, porque sempre em meio a uma crise, sempre em meio a uma situação difícil, Deus vai sempre colocar uma ideia, uma direção. Você não ficará perdido no seu caminho, você não ficará atordoado sem saber para onde vai. Continue nutrindo essa relação com Deus, assim como Elias fez. E qual é a prova disso? Todas as vezes que Deus dizia: Elias, faça isso, Elias fazia. Todos os caminhos que Deus apontou para Elias, Elias seguiu aquele caminho. Todos os planos que Deus tinha para realizar na vida de Elias foram realizados. Por quê? Porque Deus é Senhor de todas as coisas, meus irmãos. Então, num momento como esse, que muitas vezes nos traz angústia. E por que nos traz angústia? Porque muitas vezes o que gera no nosso coração é: como é que pode? Eu sou um servo de Deus e estou enfrentando isso, e uma pessoa que não é serva ou servo de Deus não está enfrentando como eu estou enfrentando. É porque Deus tem propósitos e caminhos diferentes para cada um de nós.
E se nós não tivermos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nos direcionar para onde Deus quer nos levar, certamente nós entraremos em um caminho errado. Elias, ele compreendeu claramente aonde Deus lhe queria. Em um momento ele iria ficar se alimentando com os pássaros, da comida que os pássaros traziam, mas também bebendo da água de um riacho. Mas não era somente isso. Elias também recebeu uma outra direção. E a outra direção que Deus dá para Elias é: Elias, você agora não vai ser somente alimentado por aves ou beber água de um riacho. Deus manda Elias para um outro lugar. E talvez qualquer um de nós, a gente pensaria: não, Elias passou no primeiro teste, Elias passou na primeira prova, Elias foi obediente, Elias agora vai ser promovido a um lugar melhor. Não, não foi isso que aconteceu com Elias. Elias agora foi promovido a um lugar que, humanamente falando, seria mais humilhante. Ele agora não seria alimentado por corvos, por pássaros, nem beberia água do riacho. Elias agora iria ser alimentado por uma viúva. Queridos, a viúva para o Senhor sempre foi uma pessoa preciosa. É tanto que a igreja primitiva, ela priorizava os órfãos e as viúvas com relação ao alimento, ao sustento. Eram as pessoas que deveriam receber em primeiro lugar, e serem supridas em primeiro lugar. Deus não manda Elias ao encontro de uma viúva rica, de uma viúva poderosa. Deus não manda ao encontro de uma viúva que tinha luxos, não. Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva pobre. Essa mulher tinha saído de casa naquele dia para apanhar gravetos, para preparar uma refeição, e na cabeça dela, essa era a última refeição que ela iria ter com seu filho. Ou a sua vida estava próxima ao fim. Elias sai de uma condição, humanamente falando, difícil, e ele vai para uma outra condição ainda mais, humanamente falando, humilhante. Você já pensou você ser sustentado por alguém que a única expectativa que tem na sua vida é de ter mais uma ou algumas refeições e morrer? Elias olha para essa mulher e diz assim: olha, traz um pouco de água para mim. Essa mulher vai buscar água. Enquanto ela vai, Elias dá um grito: traz um pedaço de pão também. E essa mulher diz: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, e eu vou preparar um alimento para que eu e meu filho, para que nós comamos e morramos. Será que não é difícil uma situação dessa? Eu acredito, queridos, que para o coração de qualquer pessoa é algo que estraçalha o coração. Um coração que fica realmente quebrado por ver uma mulher enfrentando uma situação tão difícil como aquela. Mas essa era a vontade de Deus para Elias. Escute uma coisa, meu irmão. Às vezes Deus nos dá caminhos e direções que às vezes a gente pensa: não, nós vamos para um lugar melhor, nós vamos passar por uma situação melhor, e às vezes é o contrário. Nós vamos passar por uma situação ainda mais desafiador. Um exemplo: há pessoas que já estavam enfrentando uma situação de desemprego, e aí a economia começou a dar uma melhorada, e ela criou expectativas para retomar a sua vida profissional. E aí, nesse ano de 2020, o que acontece? Com a expectativa que ela tinha de retomar a sua vida profissional, vem a pandemia. E a probabilidade de trabalho agora se torna ainda mais difícil. Ou aquela pessoa que é comerciante, que já estava lutando, que estava tentando reconstruir a sua vida econômica, enfrenta mais uma pandemia como essa, tem naturalmente os seus negócios, o seu faturamento diminuído drasticamente. É como se dissesse: meu Deus, eu já estava vivendo um momento difícil, mas agora estou vivendo um momento ainda mais difícil. Ei, meu querido e minha querida, Elias viveu cada etapa da sua vida
mas em todos os momentos Deus estava sempre dando uma direção. E uma das coisas que nós vemos claramente na vida de Elias, é que apesar dele viver essas situações tão difíceis, Deus nunca abandonou Elias na caminhada. É aquilo que o salmista Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não nos livra do vale, mas Deus está conosco no vale. Deus está conosco nas dores, nas crises, nas provações, nos caminhos que para nós aparentemente parecem ser caminhos não direcionados por Deus, mas parece ser castigo de Deus. E na verdade, no caso de Elias, não era um castigo, não era uma revolta de Deus com relação à vida dele, não era uma raiva de Deus por causa de um pecado de Elias, era um preparo que Deus estava realizando na vida de Elias, como Ele realiza na vida de cada um de nós, nos preparando para sermos ainda maiores e melhores em nome dEle. Elias, queridos, teve uma experiência extraordinária. Elias poderia sentar com as pessoas e falar e testemunhar daquilo que Deus fez. Ele poderia sentar e contar que experiência extraordinária ser alimentado por pássaros todos os dias. Elias acordava e ali vinham alguns pássaros servir a ele pão, e ele precisava tomar água de um riacho. Ele poderia contar: eu pensei que aqui estava acabando, mas ainda tinha um outro desafio, e agora era ser alimentado através da casa de uma simples e pobre viúva. Deixa eu falar uma coisa para você: quando o tempo for difícil, não importa a situação que você está vivendo, quando os dias forem dolorosos, angustiantes, você deve declarar uma coisa no seu coração. Você deve declarar essa frase no seu coração: Deus tem um caminho para a minha vida. Quando parecer que não existe para onde ir, Deus vai iluminar a sua mente, Deus vai clarear os seus olhos, Deus vai mostrar um caminho para que você possa trilhar. Será que você pode dizer isso para você? Será que você pode alimentar a sua alma, o seu espírito com isso? Será que a gente pode dizer isso? Vamos lá repetir: Deus tem um caminho para mim. Quando você estiver vivendo o pior momento na sua família, você vai pensar: Deus tem um caminho para mim. Quando você estiver vivendo o pior momento na sua vida profissional, você vai dizer: eu sei que eu estou vivendo isso, mas Deus tem um caminho para mim. Seja o que você esteja vivendo, Deus tem um caminho para você. Em segundo lugar, meu querido e minha querida, a segunda lição que eu tiro desse texto e que eu preciso e recebo como desafio para aplicar na minha vida é: o Deus que tem um caminho para mim, o Deus que tem uma direção para a minha vida, é um Deus também que me estimula a não ter medo de recomeçar, a não ter medo de enfrentar um novo momento. Elias era profeta, falava com o rei, foi direcionado a um lugar para se alimentar com pássaros e beber água de um riacho. Elias agora recebeu uma nova direção, e a nova direção que Deus colocou no coração de Elias é: Elias, vai para o lugar, porque eu já preparei. Não foi um spa, não foi um castelo, não foi um quarto ou uma casa luxuosa. Deus disse: eu preparei uma viúva. Eu já eu já me adiantei, eu já cheguei à frente e preparei um lugar em que você será recebido. Elias, ele recebe do Senhor o desafio de recomeçar. Há pessoas que têm dificuldade com mudanças, que precisam que as coisas aconteçam tudo milimetricamente, tudo certinho. Há pessoas que têm dificuldade de mudanças de cidade, há pessoas que têm dificuldade de mudanças de emprego, há pessoas que têm dificuldade de mudanças de casa, há pessoas que têm dificuldade de mudança de uma série de coisas. E eu imagino que para você que tem dificuldades, o quanto é difícil superar isso. Deus tinha uma nova fase na vida do profeta. E meus irmãos, se você não consegue estar preparado para viver e recomeçar algumas coisas, certamente você vai ficar para trás. Certamente as pessoas vão te ultrapassar. Porque
O Deus que nós servimos é um Deus que Ele está o tempo todo se renovando. Quando eu falo renovando, não é renovando os princípios da palavra, isso é eterno, isso não passa. Deus o tempo todo está nos dando novas oportunidades. Deus o tempo todo está nos apresentando novos caminhos. E para Elias não foi diferente, e para nós também não é. Irmãos, eu lembro que em março, nós estávamos num culto como esse, claro, com muito mais gente, e estávamos pregando e falando, ainda sem muito conhecimento, porque o mundo estava começando a conhecer com relação a essa enfermidade, o coronavírus. E eu lembro que era um domingo, e nós estávamos falando aqui, pregando, e todo mundo motivado. Imaginávamos que isso não fosse chegar aqui com tanta força. Na terça-feira, nós tivemos um outro culto. Na quarta-feira, nós estávamos nos reunindo para pensar, para planejar como seriam os próximos 15 dias. Eu lembro que nós reunimos com os líderes de célula, com parte da diretoria da igreja que estava presente, e a gente disse: olha, nos próximos 15 dias, as nossas programações serão apenas online. Nós tínhamos planos, nós imaginávamos que isso iria passar muito rápido, mas Deus estava nos ensinando que nós precisávamos recomeçar de uma maneira diferente. Eu tenho certeza, meus irmãos, que alguns avanços que nós tivemos, especialmente com relação à transmissão dos cultos, as nossas programações online, a nossa influência no âmbito digital, não aconteceria se nós não nos colocássemos diante de Deus com o desafio de recomeçar. Quando nós anunciamos o retorno dos nossos cultos, algumas pessoas sinalizavam dizendo: é muito cedo, é muito perigoso. Eram pessoas que certamente foram impactadas de uma maneira muito negativa, mas nós respeitamos tudo isso, e eram pessoas que nem queriam estar, nem queria que ninguém quisesse estar. Mas eu entendi de Deus, queridos, que nós precisávamos dar continuidade, assim como nós temos feito isso a cada dia. Não importa as circunstâncias, não importa se ainda não é o ideal, não importa se nós não estamos vivendo toda a nossa capacidade, não importa se a gente ainda não está acelerando tudo que nós podemos acelerar. O que nós não podemos fazer é parar. O que você não pode fazer, mesmo enfrentando crises e mais crises na sua vida, seja em qualquer área, é parar, meu irmão, é desistir. O que nós precisamos é fazer como Elias fez. O que é que o Senhor tem para mim hoje, Senhor? O que é que o Senhor tem para realizar na minha vida? Qual é o caminho que o Senhor tem a apontar? É para ser sustentado por aves? Eu vou me submeter a ser sustentado por aves, porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o rio secou, e Elias agora não tinha mais água para beber. E nós estamos falando de alguém que servia a Deus, que tinha um poder não somente de colocar um riacho que corresse dia e noite, mas alguém que tinha um poder, que era o Senhor Deus, de colocar um oceano ali do seu lado. Mas a Bíblia diz que aquele riacho secou. Mas Elias não se desesperou. Elias ficou esperando a próxima direção de Deus. Para onde o Senhor quer que eu vá? A Bíblia não diz isso, mas a postura de Elias mostra isso. Elias estava esperando pacientemente e na expectativa de que Deus tinha um outro caminho para ele. E Deus exatamente tem um outro caminho para Elias. E Deus agora leva Elias para ser sustentado por uma viúva. Escute uma coisa, meu querido, minha querida, não importa como estão as coisas, eu preciso declarar no meu coração que eu estou pronto, que eu estou preparado, que eu estou disposto, eu estou disponível para o Senhor, para recomeçar quantas vezes Ele quiser. Quantas vezes Ele tiver para mim, não importa onde, não importa como, não importa com quanto, não importa o tempo que eu vou passar naquilo, eu
preciso entender que os caminhos do Senhor sempre serão os melhores caminhos. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e só experimenta o que é bom, perfeito e agradável aqueles que se submetem à vontade do Senhor, mesmo que pareça estranho ou estranho para mim, mesmo que pareça algo esquisito, mesmo que pareça algo que o meu coração e as minhas faculdades mentais não conseguem compreender. Deus tem sempre o melhor para nós. E esse Deus que tem o melhor para nós, Ele está esperando de nós um passo em direção a Ele, dizendo: eu estou pronto para recomeçar. Talvez você esteja desanimado, desanimada, meu querido. Talvez você já enfrentou ou tenha enfrentado situações muito difíceis, situações em que as pessoas não te compreendem. Elias agora precisava sair diante de um rei e ir viver, talvez aqui, em um lugar solitário, bebendo água de um riacho, sendo alimentado por pássaros, depois ir vivendo com uma viúva. Talvez humanamente falando, esse não era a melhor parte da história de Elias, mas a melhor parte da história de um homem e de uma mulher não está naquilo que os seus olhos humanos podem completar, mas ela é a melhor parte da história de um homem e de uma mulher, está naquilo que os seus olhos espirituais podem contemplar. Meu querido, eu posso estar vivendo em um lugar não muito agradável, humanamente falando, mas quando eu estou vivendo segundo aquilo que Deus propôs para a minha vida, eu estou vivendo o que é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos estar abertos para recomeçar. Qual é a área da sua vida que você precisa de motivação do Senhor para recomeçar? Qual é a área da sua vida que talvez nesse tempo de pandemia você ficou desanimado, você ficou desacreditado do seu propósito, daquilo que o Senhor tem para realizar em sua vida, através da sua vida? Qual é a área, quais são os planos que Deus fez aquecer no seu coração? Não importa a sua idade, Deus continua agindo e ministrando no coração de cada um de nós. O que é que você precisa? Qual a motivação que você precisa? Eu quero dizer para você que assim como Deus preparou cada etapa na vida de Elias, Deus também tem uma etapa para preparar na sua vida. Ele só precisa que você faça igual Elias fez. Esteja pronto para recomeçar. Então, se você já declarou antes que Deus tem um caminho para você, eu queria que você declarasse uma outra coisa: eu vou recomeçar. Você pode declarar isso com muita fé? Vamos lá? Eu vou recomeçar. Amém, queridos, amém. Talvez você esteja desestimulado da sua família, mas nesse momento você está renovando a sua fé, dizendo: Senhor, eu vou recomeçar com minha família, eu vou recomeçar com meu marido, eu vou recomeçar com minha esposa, eu vou recomeçar com os meus filhos, eu vou recomeçar com meus pais na minha vida profissional, eu vou recomeçar a planejar de novo os planos e propósitos do Senhor na minha vida, eu vou recomeçar a servir ao Senhor, eu vou recomeçar dando o meu melhor para Deus. Meu querido, o pior não é ser abatido, o pior não é passar por circunstâncias difíceis, o pior é parar. Quando você para, você tira toda a possibilidade de alguma coisa boa acontecer, de alguma coisa agradável, de alguma coisa próspera alcançar a sua vida. Mas quando eu digo: Senhor, mesmo abatido, mesmo sofrendo, mesmo não estando nos melhores dias da minha vida, eu declaro, Senhor, que eu estou preparado para recomeçar. Terceiro lugar, meus irmãos, Elias não somente entendeu que Deus tinha um caminho, e ele tirou isso como uma lição para a sua vida, não somente entendeu que estava pronto para recomeçar, e ele tirou uma lição disso para a sua vida, mas Elias também experimentou, juntamente com a viúva, uma outra coisa: não ponha um ponto final aonde Deus não colocou. Versículo 12, Elias pede à mulher, nos versos anteriores, um pouco de água. E é interessante, porque se Elias estava num lugar em que a água tinha acabado, certamente ele chegou nesse lugar com sede, e ele diz: mulher, me arranja uma água. E o versículo 12, aquela mulher, aliás, versículo 11, ele ainda diz: por favor, traga um pedaço de pão. Mas o versículo 12, aquela mulher diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão,
só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa mulher não somente estava talvez triste porque tinha perdido o seu marido. Essa mulher não estava somente triste porque estava vivendo um momento muito difícil na sua vida financeira. Mas essa mulher talvez estava abatida porque não via expectativa nenhuma para o futuro dela. Ela olhava para o seu futuro e o que ela conseguia enxergar era: nós temos ainda uma refeição para que comamos e morramos. Aquela mulher olhava para o seu filho e ela não via mais futuro para o filho dela. Ela não via mais expectativa para o filho dela. A expectativa que ela tinha com relação ao filho dela era de morte, porque era a mesma expectativa que ela tinha com relação à vida dela. Eu vou morrer, o meu filho vai morrer. E quando ela fala para o profeta, ela diz: olha, eu juro, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de comida para me alimentar, para alimentar o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. O que essa mulher estava querendo dizer? Eu não creio que haja qualquer tipo de mudança, eu não creio que alguma circunstância extraordinária vai mudar o meu futuro. Essa mulher estava desistindo de viver, essa mulher estava desistindo de continuar crendo, de continuar alimentando o seu coração com fé, de continuar olhando numa perspectiva bíblica. Essa mulher, ela estava arrasada humanamente falando. Essa mulher não tinha brilho, possivelmente, nos seus olhos. Eu fico imaginando como era o dia dessa mulher. Uma mulher que, infelizmente, tinha sido abandonada por aqueles que deveriam cuidar dela, que era o povo de Israel. Essa mulher estava desistindo, botando um ponto final na sua vida. Elias também poderia dar um ponto final na sua vida. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais te servir. Assim como ele fez lá na caverna, né? Ele poderia fazer: eu não quero mais te servir. Eu não quero mais esse negócio de ser profeta. Esse negócio de ser profeta para viver fugindo, eu não quero não, Senhor. Esse negócio de ser profeta para viver bebendo água de riacho, sendo alimentado por aves, eu não quero não. Esse negócio de ser profeta, eu sou um profeta, eu estou sendo sustentado por uma mulher que não tem nem expectativa de vida, eu não quero isso para mim não. Só que existe uma diferença. Enquanto a mulher colocava um ponto final na sua vida, Elias entregava para o Senhor a caneta com o destino da sua vida. Era como se Elias estivesse dizendo: olha, Deus tem palavras novas para você. Deus tem circunstâncias novas para você, mulher. Deus tem um caminho novo para você. Elias tinha alimentado a sua alma e queria alimentar a alma dessa mulher, que ainda não é o fim. Às vezes nós enfrentamos situações tão difíceis que o pensamento que nós temos é: não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para o que eu estou vivendo, não tenho mais qualquer tipo de esperança, eu não tenho mais expectativa de vida, eu não sei mais o que é que vai acontecer. Se as coisas estavam difíceis e estão piorando, eu não sei mais o que esperar de Deus. Às vezes é assim que nós estamos vivendo. Como homens e mulheres do Senhor, às vezes nós estamos colocando ponto final aonde Deus não colocou. Às vezes nós estamos desistindo das coisas aonde Deus não nos disse que nós deveríamos desistir. Estamos abandonando algumas coisas, alguns compromissos que nós tínhamos com Ele, como se a nossa desmotivação fosse o fundamento, fosse uma justificativa real para que eu possa abandonar o que Deus tem para realizar em minha vida e através da minha vida. Meu irmão, minha irmã, não. Essa não é a filosofia bíblica. Essa não é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus sabia de uma mulher que estava passando por necessidade. Deus sabia de uma mulher que precisava de uma palavra de motivação. Deus sabia de uma mulher que precisava de uma palavra de fé. Deus sabia de uma mulher que não tinha expectativa da sua vida. Deus sabia de uma mulher que não tirou a vida, que não se matou, mas estava alimentando a sua alma com palavras que lhe mataria. E ela colocou um ponto final. Mas Elias disse para ela que ainda não era o fim.
ainda não era o fim. Ela estava catando gravetos, mas Deus alimentou o coração dela, dizendo: mulher, não é o teu fim. As palavras de Elias são palavras encorajadoras. Enquanto ela vem com a palavra da realidade, é assim que acontece. Ela não podia dizer: não, eu vou trazer uma botinha, eu vou preparar um bolo de 5 quilos para você, você vai se alimentar. Ela não podia humanamente falar isso, porque ela só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, talvez uma botijazinha só melada de azeite. Ela diz: olha, o que eu tenho não dá nem para me sustentar. Mas escute uma coisa, Elias tinha uma palavra para aquela mulher, e a palavra que Elias tinha para aquela mulher, verso 3 diz, Elias diz: não tenha medo. Todas as vezes que a gente pensa que ao final um medo inunda o nosso coração, a falta de consciência do que virá para o futuro, às vezes nos traz um desespero. Quando é que isso acontece, pastor? Isso acontece quando eu recebo nas minhas mãos, de repente, um diagnóstico que diz assim: você tem uma doença terminal. Quando eu recebo, de repente, do meu escritório de contabilidade, ou do meu financeiro, as contas não estão dando e vai ser preciso fechar. Quando eu recebo dentro da minha família uma palavra: eu não quero mais continuar com você, eu quero me divorciar. Quando nós vemos um filho fazer como fez com o filho pródigo, que fez com o pai, deixar tudo de uma maneira muito ingrata e abandonar a família. Quando a gente recebe coisas assim, queridos, a nossa razão, a nossa inteligência, o nosso raciocínio soma 1 mais 2 e diz assim: realmente não tem saída, realmente conforme-se, tome a forma disso, aprenda agora a viver com essa verdade destruidora. E essa mulher, ela sabia que ela estava vivendo com aquilo ali, mas Elias falou para ela: mulher, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro, diz a palavra, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Agora depois, faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor. Queridos, eu fico sempre muito emocionado quando eu leio partes da Bíblia, quando diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que era que Deus estava falando ao coração dessa mulher? Ei, mulher, escute uma coisa, a matemática está certa, é o ponto final, a sua visão está correta, você olha e vê que tem pouca coisa, vai acabar. Só que aqui diante de você está um homem de Deus, e o homem de Deus mandou te dar uma palavra, e a palavra que Deus manda Elias dar àquela mulher é a seguinte: em primeiro lugar, não tenha medo. Segundo lugar, seja obediente, faça o que eu estou dizendo. Terceiro lugar, faça primeiro um bolo para mim. Ou seja, Deus não espera somente que a mulher tenha uma atitude de obediência, mas Deus espera que aquela mulher tenha uma atitude surpreendente, porque naturalmente, e é assim que a gente faz: primeiro Deus, depois a família, depois as outras coisas. Mas nesse caso, Elias aqui estava representando Deus. É como se dissesse: primeiro Deus, o que é que Deus mandou você fazer? Faça primeiro o que Deus mandou você fazer, e depois Deus vai suprir as outras coisas. Primeiro prepara um bolo para mim que representa a materialização da sua fé.
Quando você trouxer esse bolo para mim, é como se você estivesse entregando para Deus. É como você estivesse presenteando Deus. É como você estivesse declarando: eu confio no Senhor. E aí é isso que ela faz. Ela é obediente, ela surpreende. E a Bíblia diz que esse passo, essas atitudes de fé dessa mulher, fez com que a vida dela mudasse. E mais milagres ainda aconteceram na casa dela. Ela perdeu seu filho, logo nos próximos versículos. Mas a Bíblia diz que Deus usou esse mesmo homem Elias para ressuscitar o seu filho. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã: quando você pensar que é o final de tudo na sua vida, é apenas um começo de um agir extraordinário na minha vida e na sua vida. Não, eu vou parar de pregar, parece que você não está entendendo. Eu estou falando que quando parece que tudo está chegando ao fim, que você não vê uma luz no final do túnel, que você não vê uma pessoa te apoiando, que você não vê uma palavra de ânimo, Deus está nos dizendo e nos encorajando que quando parece que é o final de tudo, queridos, é o início de um agir extraordinário de Deus na minha e na sua vida. Agora sim. Meu irmão, pastor, eu ainda tenho dúvida. Então comece a treinar a sua fé. Comece a treinar. Porque nós não fomos criados para sermos indiferentes àquilo que Deus está falando. Nós somos criados para sermos contempladores, adoradores, extravagantes daquilo que Deus faz. Nós não podemos deixar passar despercebido o que Deus está fazendo. Não, meu irmão, minha irmã. Deus estava fazendo um milagre extraordinário na vida dessa mulher. Não era o final de tudo na vida dessa mulher. Ela não podia colocar um ponto final. Humanamente falando, até sim, mas espiritualmente falando, não. Eu quero dizer para você que o que deve conduzir as nossas vidas não é o mundo natural, é o mundo espiritual. É o mundo espiritual, são os valores da palavra de Deus que devem conduzir a nossa vida, que devem nos mover no cumprimento dos nossos propósitos. Não ponha um ponto final aonde Deus ainda não colocou. Você pode repetir essa frase? Ainda não é o fim. Vamos lá? Ainda não é o fim. Quando você estiver enfrentando uma crise, momentos difíceis, diga para o Senhor: eu creio, Senhor, ainda não é o fim. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda se moverá em direção à minha vida e misericordiosamente lembrará e agirá em favor da minha vida. Não contrariando os princípios e a vontade de Deus, mas misericordiosamente lembrando de mim. Em último lugar, meus queridos, uma outra lição que nós podemos aprender no tempo de crise, de pandemia, é que Deus ainda pode nos surpreender. Deus ainda tem surpresas na vida de Elias e na vida dessa mulher. Elias foi para ser sustentado por uma viúva pobre, mas Elias não compreendia que Deus usaria ele para mudar a vida de uma mulher pobre e fazer de uma mulher pobre alguém que teria condição, não somente de sustentar a sua casa, mas condição de sustentar uma outra pessoa que ela receberia na sua casa. Veja que coisa extraordinária. Alguém que não tinha expectativa de vida, encontrou no Senhor tudo o que ela precisava. Deus ainda tem surpresa para as nossas vidas. Deus ainda não terminou a obra que Ele está realizando em nós. Deus ainda não concluiu os propósitos dele em nossa vida. Se a gente pegar o livro de Jó, por exemplo, e a gente ler apenas os primeiros capítulos e fechar ali, nós vamos dizer: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel ao Senhor. Quando eu falo isso, é humanamente falando. Como é que um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal, um homem que cuidava bem da sua família, um homem que era um exemplo para a sua sociedade, ele perde a família, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, ele está, humanamente falando, destruído. Mas quando a gente vai lendo, quando a gente vai vendo as experiências que aquele homem vem passando com seus amigos, com Deus, no final, no capítulo 42, ele começa a declarar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Escute uma coisa, meu irmão, nos planos de Deus, que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida, existem alguns processos que nós precisamos passar. Às vezes nós queremos, de onde nós estamos, dar um salto, dar um pulo, exatamente para onde? Para a conclusão de tudo, mas existe um processo, e esse processo é uma escola para a minha vida e para a sua vida. É uma escola que nós podemos sentar com os nossos filhos, que nós podemos sentar com as pessoas que Deus nos dá para discipular, que nós podemos sentar com os nossos amigos na escola, na faculdade, na empresa, e nós podemos falar nos nossos grupos sociais. Deixa eu contar algo extraordinário que Deus está realizando na minha vida. Deus estava ensinando essa mulher, que saiu para colher seus últimos gravetos, que o processo na vida dela estava acabando, e que agora Deus ia ser misericordioso com ela. Deus estava mostrando para Elias, que enquanto o processo da vida daquela mulher, que pensava que era o final de tudo, estava acabando, o de Elias ainda tinha muita coisa para acontecer. Às vezes Deus tem coisas que está terminando na vida de alguém, mas está recomeçando na vida de uma outra pessoa. É por isso que eu e você, nós nunca podemos comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa. Nós nunca podemos comparar a nossa existência com a existência de outra pessoa. Nós nunca podemos comparar, às vezes, os nossos frutos com os frutos de outra pessoa. Às vezes Deus está agindo e trabalhando em momentos diferentes, porque às vezes aquela pessoa já está um pouco à frente, aquela pessoa já está um pouco mais madura do que eu, mas eu preciso olhar para aquela pessoa, às vezes que está um pouco mais à frente, um pouco mais madura, uma pessoa que me inspira, a olhar para ela e dizer: assim como Deus agiu, Deus também pode agir na minha vida. Assim como Deus foi fiel, Deus também pode ser fiel. Assim como Deus realizou coisas extraordinárias na vida dessa viúva, Deus também pode realizar na minha vida. A última frase que eu quero pedir para que você possa declarar, queridos: se em primeiro lugar você diz, Deus tem um caminho. Se em segundo lugar você declarou, eu vou recomeçar. Se em terceiro lugar você declarou, ainda não é o fim. Em quarto lugar, eu queria que você declarasse essa frase. E a frase é a seguinte: Deus me surpreenderá. Você pode dizer isso? Deus me surpreenderá. Querido, você vai ver o agir de Deus na sua vida, assim como você vai ver o agir de Deus na vida dessa igreja, na vida desse povo de Deus, e você vai ficar assim: nossa, eu não imaginava que Deus iria fazer isso. Nossa, eu não imaginava que Deus ia agir de uma maneira tão misericordiosa comigo. Nossa, eu não esperava que Deus fosse tão bondoso, que Deus fosse tão extraordinário. Aquela mulher saiu para pegar seus últimos gravetos, mas ela encontra um homem que tem uma palavra para ela, e ela vai olhar na botija, e ela vai olhar na vasilha, e ela percebe que o pouco de farinha que tinha agora aumentou milagrosamente, que o pouco de óleo, de azeite que tinha agora aumentou milagrosamente. Eu fico imaginando aquela mulher pegando aquilo e dizendo assim: nossa, o que foi que aconteceu? Quem colocou isso aqui? E todos os dias aquela mulher ia naquela mesma vasilha, ia naquela mesma botija, e ela tirava um pouco, e ela tirava um pouco, e não acabava, e ela tirava, e não acabava, e a cada dia eu acredito que aquela mulher se emocionava. Aquela mulher foi impactada por o sobrenatural do Senhor na vida dela. Aquela mulher, ela foi realmente tocada pela mão extraordinária do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é o fim da sua vida, que ainda não é o fim das coisas. Eu quero dizer para você que mais importante do que sobreviver a essa pandemia é tirar lições profundas para mim e para a sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você deve ser não somente um agente que vai superar essa situação, que vai encarar essa realidade, que está preparado para recomeçar, que está preparado para ouvir de Deus um novo caminho, que está preparado para se surpreender com as coisas do Senhor. Eu quero dizer para você que você também pode ser, sim, meu irmão, um agente transformador, um agente transformadora na sua casa, no seu lar. Você tem que levar as boas novas para lá e dizer: olha, Deus falou no meu coração, e Deus disse que a gente está desesperado, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu lembro, queridos, que eu tive uma situação que, humanamente falando, eu achava muito humilhante. Eu era adolescente e eu estava na feira, e o meu pai tinha uma boa renda financeira numa época, mas veio um plano econômico chamado Plano Collor, e aquele momento trouxe uma desestabilidade enorme na minha família. Nós perdemos muitas coisas, muitos bens, e nós agora, meu pai, que era um empresário, alguém que vendia peixe no atacado,
Eu quero dizer para você, meu irmão, na Semana Santa o peixe fica um pouquinho mais alto. Não reclama não. Você não reclama quando você recebe seu 13º. Semana Santa é o 13º de quem trabalha com peixe. Então você vai lá, você está abençoando a vida daquela pessoa. E eu lembro que eu recebia tudo em casa. E agora meu pai, minha família, ia agora para a feira. Nós fomos lá cuidar de uma banca de peixe. E ali eu tentando, adolescente, me esconder, né? Para que meus amigos não pudessem me ver, né? Passava alguém assim, eu me escondia atrás da mãe, eu me escondia atrás de meus irmãos, das minhas irmãs. E aí eu lembro, queridos, que o pai teve uma ideia. E a ideia de pai foi assim: vamos vender peixe no meio da feira aí, andando. E eu, claro, me escondi. Mauro, pega um molde de peixe desse aí. E era, meu irmão, no dedinho assim. E ele disse, ó, vai vender aí. E eu saí na feira, ó, com o peixe na mão. Não era para vender não, fingindo que era meu, ó. Fingindo que era meu, para ninguém pensando que eu é que tinha comprado. Aí eu voltei para a banca. Aí o pai disse, vendeu quantos? Eu disse, nenhum. Ele disse, não sabe vender não. Deixa eu mostrar como é que vende. Aí eu pensei que o pai ia pegar o peixe da minha mão. O pai pegou outro peixe e disse, pega esse aí também, venha comigo. Ele lá vai, o pai me discipulando no peixe. E aí ele vai, ele diz assim, ele começa a gritar, olha o bacalhau do pobre. Olha o bacalhau do pobre, meu irmão. Acaba que é adolescente. Adolescente é cheio de trauma, cheio de crise, cheio de coisa. Olha o bacalhau do pobre, olha o bacalhau do pobre. E eu ouvindo ele falar aquilo ali, eu morrendo de vergonha. E as pessoas chegando, comprando o bacalhau do pobre, né? E eu pensava, não, quando acabar o que foi na mão dele, acabou. Não, ele continuava gritando, olha o bacalhau do pobre. E a gente vendeu tudo aquilo ali. E Deus estava me ensinando, queridos. Deus estava me ensinando que eu preciso, às vezes, me submeter a situações que humanamente falando parece humilhante, que humanamente falando parece constrangedora. Mas escute uma coisa: valorize os pequenos começos, valorize as primeiras oportunidades, valorize aquilo que você não tem um domínio, porque o Senhor vai te fazer especialista em algumas coisas. O Senhor vai fazer você especialista. E Deus não me preparou para vender peixe. Deus não me preparou exatamente para dizer, olha o bacalhau do pobre. Mas Deus preparou a minha vida e a sua vida hoje, para você entender, há o Senhor que é sobre as nossas vidas, que está nas nossas vidas. Há um Deus que transforma a vida das pessoas. O que Deus me ensinou a vender, o que Deus me ensinou a anunciar, não foi gritar, olha o bacalhau do pobre. O que o Senhor me ensinou a declarar é que há um Deus sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando eu lembro daquele dia em que eu precisava sair no meio das pessoas declarando e gritando, compre um pouco de peixe, eu quero dizer para você, arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa Ele transformar a história da sua vida. Deus transformou a história da vida de uma viúva, Deus transformou a história da vida de um homem, de um profeta, e Deus transformará a minha e a sua vida. Nós queremos declarar agora através dessa música, que nós não queremos somente esperar que Deus venha até nós, nós queremos correr em direção a Ele, nós queremos correr em direção ao propósito dEle. Não importa se terá água no riacho ou não, não importa quem vai nos sustentar, não importa aonde eu vou dormir, não importa o que eu vou passar, uma coisa que importa é que a presença dEle esteja comigo ali. Você crê nisso? Então diga aleluia, glória a Deus.